Como foi relatado aqui, nos apegamos aos que nos falta. Nos apegamos aos pequenos números, ou aqueles números que marcam o nosso coração. Mas tem algo importante sobre essa ação que não foi falado, pelo menos eu não me lembro de ter ouvido, que cerca de 100 pessoas puderam ser abençoadas pelas 9 que se dispuseram a ir. E aí eu pergunto, se 9 puderam abençoar 100, quantas não seriam mais abençoadas se mais de nós estivéssemos lá? É sobre isso. Não é sobre a quantidade que fez, mas é sobre o Senhor, que pode transformar 5 pães e 2 peixes em alimento para uma multidão, que pode transformar o trabalho de 9 mulheres em alimento e vida e pregação da palavra para mais de 100 pessoas. E pode fazer com que nós, uma igreja relativamente nova, ainda crescendo, possa ser, dentro dessa cidade, um marco para a pregação do Evangelho. E é assim que nós precisamos continuar crendo e acreditando e louvando ao nosso Deus. Nós também fomos muito bem facilitados em nossa tarefa de pregar a palavra do Senhor hoje, porque o irmão Eliseu já leu os nossos 2 textos. Se eu ajudar essa jovem aqui. Muito obrigado. Nosso irmão Eliseu já leu os nossos 2 textos, tanto o texto de Zacarias 9:9, quanto o texto de Mateus. Se bem que eu usei um correlato, que é o Evangelho de Marcos. Então vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo de número 11. Eu quero ler justamente o texto de Marcos sobre a entrada triunfal. Afinal de contas, a gente não segue um calendário litúrgico do ponto de vista tradicional, mas nós não podemos deixar de falar sobre essa semana que antecede o culto de louvor e adoração da Páscoa, sobre a ressurreição do nosso Senhor. Marcos, capítulo de número 11, dos versos 1 a 11. Os irmãos podem permanecer sentados, aqueles nossos amigos visitantes, nós agradecemos mais uma vez a presença de vocês aqui, podem acompanhar a leitura aqui pela projeção, e o texto diz assim: Quando se aproximavam de Jerusalém, ainda em Betfagé e Betânia, junto aos montes das oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide até a aldeia que aí está diante de vós. Logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isto, respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandarei de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns que estavam ali falaram com eles reclamando: o que fazeis soltando esse jumentinho? E eles então responderam conforme as instruções de Jesus, e os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros também ramos que haviam cortados dos campos. Todos os que ali estavam dele e que vinham depois dele clamavam: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, o nosso pai, Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, sendo já tarde, retornou para Betânia juntamente com os 12 discípulos. Amém? Glórias a Deus. Nós vemos que existem momentos na nossa vida em que nós somos enganados pela aparência. Esses dias eu estava vendo uma estrada no interior do Ceará, em que há uma ladeira de descida, mas que a água, quando chove naquela estrada, coisa rara no Ceará, corre no sentido contrário da subida. E tudo é uma ilusão de ótica, é uma aparência enganosa, é algo que os nossos olhos veem, mas que não correspondem à realidade. Nós vemos aqui uma celebração. Nós vemos aqui o povo reconhecendo a entrada do rei, do prometido de Davi, do Messias que viria para livrá-los. Mas eles tinham expectativas irreais, expectativas aparentes, e não aguardavam um rei conforme Jesus se apresentava. Não era exatamente de todo o coração que eles louvavam, estendendo ramos pelo caminho, estendendo roupas pelo caminho, estendendo a exclamação dos seus corações de Hosana. A mais poderosa manifestação do Senhor aqui era aparentemente fraca, pois um rei militar não viria jamais num jumento, e sim num cavalo forte de guerra e incomparável. Pois
um rei poderoso para libertá-los do Império Romano, não viria na aparência de um homem simples, comum, que precisou ser beijado para não ser confundido com os que seguiam, com aqueles que seguiam a ele. O fato é que tudo isso nos conduz a uma pergunta: qual é o tipo de rei que Jesus é? E será que nós estamos prontos para a resposta dessa pergunta? A minha mensagem, portanto, hoje é sobre 3 lições que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém pode nos ensinar. E a primeira delas é que Jesus é o Rei prometido. Conforme foi lido, tudo aqui que acontece nesse texto é de forma pensada, de forma soberana, bem calculada para o cumprimento da palavra de Deus. Pois há mais de 500 anos atrás, o profeta Zacarias, um homem temente ao Senhor, foi levantado por Deus para redigir a sua palavra, e ao redigir a sua palavra, ele profetiza algo que está acontecendo aqui. Um rei vencedor que entraria na cidade de Jerusalém montado em um jumentinho. E jumentinho no sentido não de ser pequeno, mas de ser novo. O texto diz que nunca tinha sido montado antes. Provavelmente o Senhor acalma e amansa ali no mesmo instante em que toca naquele jumento para montá-lo. Mas o fato é que Jesus está cumprindo aquilo que fora dito e predito para ele cumprir, para ele fazer. Ele está em Betânia, poucos quilômetros de Jerusalém, ele está indo para a cidade e ele está fazendo exatamente aquilo que o Senhor fez. Partindo do Monte das Oliveiras, encaminhando-se para Jerusalém, para que a profecia fosse cumprida. Nós não cremos num Jesus que não se preocupa com a palavra. Nós não cremos num Jesus que não se preocupa com o que fora dito a respeito dele. Ele mesmo, quando questionado por diversas vezes, diz: eu não vim para cancelar o Antigo Testamento, eu não vim para desfazer o que os profetas profetizaram, pelo contrário, eu vim para cumprir toda a lei de Deus, para revisar a lei de Deus e também para cumprir todas as profecias que me foram faladas ou que foram faladas a meu respeito. Mas esse Jesus que vem montado em um jumento, não vem num cavalo de guerra, símbolo de poder e símbolo de glória, ele vem revestido de humildade. Isso confronta diretamente o imaginário dos judeus daquela época. Nós acabamos de orar no começo do culto sobre a guerra que nesse momento está ali no Oriente Médio, envolvendo os Estados Unidos, envolvendo Israel, envolvendo o Irã. Mas o Israel, que desde que foi emancipado, tem lutado para conquistar cada vez mais e confirmar essa emancipação, por muito tempo foi uma nação invadida, uma nação que não tinha liberdade e cujos outros é que a dominavam. E nesse tempo aqui em específico, em que essa realidade acontece, quem dominava era o Império Romano. E os romanos dominavam, os romanos impunham sua cultura, a sua língua, os romanos traziam a sua cobrança de impostos e eles não tinham liberdade. Então o sonho deles era que as profecias do Antigo Testamento se cumprissem a respeito de um tal Messias, que era um título para alguém que chegaria de forma poderosa e que venceria o Império Romano e os libertaria para sempre. Mas a expectativa era essa, a realidade era um pouco diferente. Não que Jesus não fosse o Messias, ele era o Messias, aquele que veio para libertá-los do império, mas não do Império Romano. E de qual império, pastor? Um império muito mais mau, um império muito mais profundo, um império que causa a morte de muitas pessoas, ou aliás, de todas as pessoas, o império do pecado. O império que reina por meio da consequência desse pecado, que é a própria morte. Então, quando Jesus vem no papel de Messias, ele não vem para lutar contra César, contra os líderes daquela época, mas ele vem para estabelecer o seu reino, que a gente acabou de cantar, é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e verdade, para vencermos de uma vez por todas o pecado e as consequências dele sobre a nossa vida. É interessante que o povo canta e clama com consciência. As suas palavras e as suas expressões são um pedido de socorro.
Nós geralmente, quando vemos as celebrações de Domingo de Ramos, vendo as pessoas reiterando esse pedido de socorro quando clamam Hosana. Hosana Hosana ao que vem em nome de Deus. Hosana ao que vem do trono de Davi. Hosana ao Salvador. Mas Hosana não é uma expressão de alegria, é um grito de socorro. Hosana, na tradução hebraica, significa salve-nos agora. Mas a salvação que o povo almejava era a salvação do Império Romano. E a salvação que Jesus oferecia era a salvação do pecado, da morte e da perdição eterna. E aqui há uma clara tensão no texto, porque o povo quer uma coisa, Jesus está oferecendo outra. A aclamação da multidão, portanto, é verdadeira. Eles precisavam de um Salvador, mas eles não compreendiam o alcance dessa salvação, justamente por não compreender a sua própria necessidade. O nosso maior mal não é a economia que vai de mal a pior. Não é a inflação, ou como a irmã Ana Maria falou, os combustíveis que encarecem as coisas das quais nós precisamos consumir para sobreviver. Não. Não é a violência, não é o feminicídio, o racismo. O nosso maior mal é o pecado, que não está lá fora, está aqui dentro. Muito mais dentro do que a gente imagina, porque está dentro do nosso coração, está dentro da nossa mente, está a partir daquilo que nós expressamos por meio da nossa fala, quando falamos mal, quando falamos de forma caluniosa, está aquilo que é expressado por meio do nosso pensamento, quando fazemos julgamentos indevidos, inapropriados, é expressada por meio do nosso coração, quando os nossos sentimentos não são alinhados para o bem das outras pessoas, mas para o mal. E se a gente parar para pensar quantas vezes nessa semana a gente pensou, a gente falou ou a gente agiu influenciado por esse pecado, influenciado por essa maldade que está em nós, mas que pode ser retirada de nós pelo poder de Jesus, pelo Salvador que vem de forma humilde. Interessante que nós queremos todos os benefícios que Jesus tem para nós, mas às vezes não aceitamos o caminho que eles apontam. Porque nós queremos sim o benefício da salvação, mas não queremos entender que o benefício da salvação só é possível pelo caminho da cruz, pelo caminho da entrega, pelo caminho do sofrimento. Nós queremos a exaltação, mas não queremos a redenção que passa diretamente pelo sofrimento. Nós queremos a libertação visível, mas não buscamos o arrependimento profundo, a compreensão da maldade que há no nosso próprio coração e que só Jesus pode libertar. Muitas pessoas querem um Jesus que resolva seus problemas, que alivie suas dores, que abra as portas mediante as suas orações e que faça muitas intervenções favoráveis. E sem dúvida, ele é capaz de fazer tudo isso. Mas o verdadeiro Cristo não vem para ceder aos nossos caprichos. Ele vem para reinar. Ele é o rei prometido que vem para reinar, para cuidar de toda a nossa vida. Então precisamos de uma vez por todas abrir as portas da nossa vida para que Ele reine, para que Ele governe, para que Ele administre. Porque queremos o seu consolo, mas também precisamos receber o seu governo. Queremos a sua ajuda, mas também precisamos nos submeter à sua autoridade. A entrada triunfal, portanto, nos ensina que Jesus não vem apenas para ser admirado, para ser reconhecido e exaltado em um dia. Não, ele vem para reinar. E a pergunta é, se nós reconhecemos Jesus como rei. Não na teoria, ele é o rei da Bíblia. Não na teoria, ele é o rei salvador. Não na teoria, ele é o Messias prometido. Mas como verdadeiro rei no meu coração. Como aquele que governa. Como aquele que deixa o meu eu, o meu ego bem pequenininho. Para que a vontade dele prevaleça. Para que a vida dele prevaleça. Para que ele seja toda a autoridade. Jesus é esse rei prometido. E todo rei que vem, ele vem para governar, para reinar. Basta saber se ele faz isso nas nossas vidas. Em segundo lugar, esse texto nos ensina que Jesus, como Senhor e Rei, requer de nós obediência.
É interessante que Marcos, ele é um livro, é um evangelho de muitas ações. Quando você vai ler o evangelho de Marcos, inclusive ele é mais curto do que os demais, porque ele não tem tanto discurso de Jesus, sermão de Jesus, não. Ele tem Jesus se movimentando, saindo de um lugar, indo para o outro, Jesus curando ali, Jesus ensinando através de uma parábola simples, depois de um milagre. Então Jesus está sempre em movimento. Mas de forma bem específica e até minuciosa, nessa versão aqui, ou nessa porção do texto, o evangelista, ele dá detalhes da ordem de Jesus. Ele diz que Jesus chama 2 dos seus discípulos e diz a eles o seguinte: olha, eu vou ficar parado aqui e vocês vão adiante de mim. Na vila adiante de mim, vocês encontrarão um jumento ainda novo, que estará amarrado. Vocês vão desamarrar esse jumento e vão trazê-lo até mim. Jesus ainda diz, as pessoas vão perguntar para vocês o que vocês querem com esse jumento. Basta vocês responderem, o mestre precisa dele, e logo ele vai devolvê-lo. As pessoas permitirão que vocês façam isso. E os discípulos, eles fazem exatamente isso. Eles obedecem, eles ouvem o que Jesus falou, eles obedecem e eles vão adiante, e tudo acontece de forma minuciosa, de forma precisa, conforme as palavras de Jesus. Irmãos, isso é espetacular porque demonstra a soberania do nosso Senhor. Nada acontece na vida do Senhor sem que Ele esteja no controle. Nada acontece na vida dos servos do Senhor, nós, sem que Ele esteja no controle. Amém? Creia nisso. O pneu do meu carro furou amanhã quando eu saí para ir para o serviço. Permissão do Senhor, está no controle de Deus. Não veja como um atraso, não veja como um problema, não veja como algo para você se desesperar. Veja como algo que o Senhor permitiu que lhe acontecesse. Seja para um livramento, seja para que você exercitasse a sua paciência, seja para que você dependesse dele já no começo da manhã. Tudo acontece conforme a vontade de Deus. Tudo foi um ato conduzido pelo próprio Cristo. Ele tinha perfeita consciência da sua missão. Então ele diz aos discípulos exatamente aquilo que vai acontecer. Jesus, ele não foi arrastado pelas circunstâncias. Não foi uma série de ações do diabo, do demônio, ou de quem quer que fosse, usando Judas Iscariotes, que fez com que eles e autoridades prendessem Jesus e Jesus não estivesse no controle. Tudo é minuciosamente pensado, desde o princípio até a sua morte e, consequentemente, a sua ressurreição. Não foi Jesus que fora morto, não foi Jesus que fora pego de surpresa, foi Jesus que se entregou voluntariamente. Voluntariamente, assim como ele diz para os discípulos exatamente aquilo que aconteceria quando eles encontrassem o jumentinho, ele também está agindo assim, de forma consciente, de forma voluntária, de forma soberana, em cumprimento à vontade do Pai. E é interessante porque o jumento ele estava amarrado, isso significa que ele tinha um dono, e um dono que cuidava dele. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas a gente tem, e não é nenhuma crítica a políticos, nem quem está no governo, é apenas uma constatação de um fato, quase não sai, de que na nossa cidade tem muitos animais soltos. Muitos gatos, muitos cachorros que estão por aí. É um perigo no trânsito. A gente está ali, de repente aparece um animal que pode ocasionar algum tipo de acidente, pequeno ou grande, dependendo ali da proporção e da maneira como você dirige. Mas o fato é que esse daqui não estava solto, perambulando. Ele tinha um dono, e o dono cuidava dele, e o dono, inclusive, o protegia ou limitava na sua área de circulação ali, amarrando. Mas Jesus diz, vão até lá, desamarrem, ou seja, solte o jumentinho e traga porque eu preciso dele. E é interessante pensar sobre isso porque, embora ele tivesse um dono humano, Jesus, como Deus encarnado, homem-Deus, Deus-homem, estava reivindicando o seu uso, o uso daquele jumento para um propósito redentor. Os discípulos ouviram aquilo, os discípulos não questionaram, os discípulos foram e encontraram ele amarrado, desamarraram, o dono provavelmente perguntou, ei rapaz, o que vocês estão fazendo aí? Não, o Senhor precisa dele. Ele disse, não, tudo bem, podem levar. Isso nos ensina alguma lição poderosa, porque
Jesus não pode ser apenas aclamado como rei, precisa ser obedecido. Mas mais do que isso, Jesus, como Deus, tem todo o direito de reivindicar das nossas mãos e daquilo que é a nossa posse, qualquer coisa, em qualquer momento. Qual seria, vamos usar aqui o jumento como símbolo, o jumentinho, simbolicamente pensando, que Jesus está tentando reivindicar de você hoje para cumprir a vontade dele? Seria o jumentinho do tempo? Seria o jumentinho do seu recurso? Seria o jumentinho do seu veículo? Seria qual jumentinho que o Senhor reivindica para usar e para fazer com que o nome dele seja proclamado? É interessante que a experiência do jumento é uma experiência simples, que só foi vivida ali pelos discípulos que obedeceram à voz de Jesus, que foram, soltaram o jumento, pelo dono do jumento, pelo próprio jumento. Isso significa que muitas vezes a gente vai viver momentos na nossa vida em que a obediência não vista vai ser tão importante quanto aquela que é feita diante de muitas pessoas. Isso significa que a nossa obediência precisa ser a mesma quando estão nos assistindo e quando não estão nos vendo. A nossa obediência não pode depender de aplauso de terceiros. E para que eu faça a vontade de Deus, eu não preciso me motivar, eu não devo me motivar pelo que os outros estão fazendo, mas pela certeza de cumprir aquilo que Deus me chamou. Portanto, se na próxima ação, que tem sido o tema do culto aqui, Rainha Esther, se tiverem 8 pessoas, vai ser para a glória de Deus. Porque não é pelo número de pessoas, mas é pela consciência de que cada um de nós, individualmente, está cumprindo a vontade de Deus. Porque Deus está no céu vendo exatamente cada uma das nossas motivações. Servir quando todo mundo está vendo é algo a ser feito. Servir quando ninguém está vendo é o que precisamos fazer todos os dias, em todas as horas, porque é isso que revela o nosso caráter, a nossa fé e a nossa forma de servir a Deus. Os discípulos, que nem sequer têm os seus nomes citados, vão, soltam o jumento, trazem o jumento e possibilitam que o seu Senhor entre na cidade de forma triunfal. Os discípulos não são aplaudidos, os discípulos não são reconhecidos, os discípulos nem são mencionados depois disso. Mas foram instrumento de Deus para que aquele momento e para que aquela profecia se cumprisse na vida do seu Senhor. A minha vida, a sua vida, a nossa vida pode ser resposta de oração na vida de alguém mediante a nossa obediência no secreto, no oculto. Quando Jesus vai dar exemplo sobre uma vida de oração eficaz, ele não diz, olha, vá lá para a praça e ore. Vai lá para o meio do povo e ore. Vai lá para o templo, no altar, abra os braços e ore. Não, vai para o teu quarto, que está em secreto. Fala com o teu pai em secreto. E o teu pai que ouve e responde conforme a sua vontade para te abençoar. Na cultura de hoje, em que vivemos um mundo de mídia, de exposição e de espetáculos, a obediência oculta tem sido uma necessidade para os discípulos de Deus. Uma necessidade para o povo de Deus. E é ela que fortalece a nossa fé. Esse ato de obediência dos discípulos, como eu disse, proporcionou. Então, da próxima vez, mamãe, que você estiver ensinando a Escritura para o seu filho lá na sua casa, saiba que você está cumprindo a vontade de Deus. Da próxima vez que você, crente, lá no seu trabalho, estiver dando um bom testemunho, falando sobre Jesus e vivendo a vida de Jesus ali naquele lugar, você está dando um bom testemunho e fazendo a glória de Deus. Da próxima vez que você, jovem, recusar compromissos pecaminosos, você também está em secreto, obedecendo ao seu Deus. Da próxima vez que você, líder, se prepara com reverência, com zelo e faz aquilo que o Senhor lhe colocou no coração para fazer, você também está louvando e engrandecendo o nome de Deus. Seja o que for, seja qual recurso for, faça tudo para a glória de Deus. Porque algo que é dito aqui nesse texto sobre esse jumento, é dito que o Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele.
Quem poderia imaginar que o Deus soberano, quando esteve aqui entre nós, vivendo, aquele que andou sobre as águas, aquele que deu vida aos que morreram, ressuscitando-os, aquele que deu vista aos cegos, aquele que trouxe audição aos surdos, aquele que fez paralíticos andarem, precisaria de um jumento. Precisaria de um jumento. Tal qual no Antigo Testamento, quem imaginou que Deus, para falar com um profeta, precisaria usar uma jumenta. Mas são justamente nesses momentos em que a gente vê que o Senhor, sendo soberano, tem prazer e alegria em usar nós e aquilo que nós temos à nossa disposição para cumprir a sua vontade. Nunca olhe para os seus recursos e diga assim: eu não posso fazer nada. Nunca olhe para aquilo que Deus já te deu e diga assim: eu não posso fazer nada. Nunca olhe para a sua idade, irmã Elisa, e diga assim: é tarde para eu não aprender a trocar o instrumento. Nunca é. Nunca é. Sempre há tempo de se fazer algo para a glória de Deus. Sempre há recursos que o próprio Deus coloca nas nossas mãos em que Ele vai dizer de novo: eu preciso disso. E se Deus é humilde do ponto de vista para dizer eu preciso disso, cabe a nós sermos obedientes para dizer: Senhor, eis-me aqui, está à sua disposição. Porque, irmãos, aquele homem, sendo um homem de interior, um homem de um vilarejo, se ele dissesse: não vão levar o meu jumento, os discípulos provavelmente estariam diante de um problema. Mas aquele homem, cujo nome também não é citado, diz: podem levar, é para o Senhor, podem levar. Que a gente possa ter essa liberalidade, ou seja, essa compreensão de um coração liberal, de entregar ao Senhor, porque afinal de contas, tudo é dele. Tudo é dele. Tudo o que somos, tudo o que temos. Portanto, a segunda lição é bem clara. A entrada triunfal nos chama não somente para aclamar o Senhor, mas para a submissão. Quando gritamos Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, nós também precisamos estar dispostos a entregar para Ele tudo aquilo que faz com que Ele seja esse Senhor sobre as nossas vidas. Caminhando para a terceira e última lição, eu gostaria de dizer que Jesus entra como rei. E esse Jesus que entra como rei, que deve ser obedecido como rei, é também o Jesus que sonda os corações. Veja o que diz a parte final desse texto, versículo de número 11. Quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, já era tarde, e saiu para Betânia com os 12. É interessante que o verbo aqui observar carrega consigo a ideia de olhar atentamente, a ideia de sondar cuidadosamente, de considerar com profundidade. Irmãos, historicamente, se a gente for traçar aqui a linha, Jesus está há 7 dias, um pouquinho menos, daquilo que seria a sua crucificação. Jesus tinha acabado de ser aclamado, reconhecido e louvado enquanto caminhava montado por aquele jumento nas ruas da cidade. Mas ele estava a sondar a cidade e as pessoas daquela cidade dizendo: eles não me têm como verdadeiro rei. Eles não me têm como verdadeiro Senhor. Eles não me obedecem como se deve. E é interessante pensar justamente sobre isso, porque muitas vezes nós achamos que estamos fazendo a vontade do Senhor. Mas só quem pode dizer isso é o próprio Senhor sobre nós. Porque Ele examina a nossa adoração. Ele examina o nosso louvor. Ele sonda o nosso coração. E essa é uma lição muito poderosa para nós como igreja. Porque Ele continua hoje a olhar a realidade das nossas vidas e de cada coração. Ele vê muito além da música, ele vê muito além das palavras do pregador, ele vê muito além da liturgia, da coreografia, do culto, da reputação, daquilo que as pessoas veem. Ele vê a motivação do coração, ele vê a integridade das nossas ações, ele vê a sinceridade do arrependimento, ele vê a verdade da nossa fé, ele vê se de fato nós estamos aqui por Ele ou por nós mesmos, se nós estamos buscando Deus por quem é ou apenas por aquilo que Ele pode nos dar. Ele enxerga se a gente está de casa arrumada ou de casa bagunçada. Sabe quando alguém liga e diz assim: estou indo aí na tua casa, e a casa está daquele jeito.
O que você vai fazer? Você vai correr rapidamente, catar os brinquedos dos meninos pelo chão, arrumar as almofadas do sofá direitinho e aguardar a pessoa na sala de estar. Mas ai daquela pessoa se ela sair dali. Ela precisa ficar ali, na sala de estar, porque se ela passar pelo banheiro e olhar para a porta entreaberta do quarto, ela vai ver aquilo que nós não queremos que ela veja. A bagunça que a gente juntou rapidamente e colocou lá. Às vezes a gente é assim. Às vezes a nossa vida a gente arruma só um pouquinho e acha que é suficiente. Mas a gente está mostrando essa vida para os outros. Quando nós mostramos para Jesus, ele vê profundamente. Ele vê a sujeira debaixo do tapete. Ele vê o brinquedo caído que a gente não conseguiu esconder. Ele vê aquele pecado que a gente nunca confessou e nem pensou em abandonar porque ele nos agrada, porque ele nos satisfaz, porque ele nos alegra quando a gente está sozinho ou quando a gente está na companhia das pessoas com quem a gente peca. Então a entrada triunfal, ela não chama apenas para uma celebração do rei, mas ela também é um convite para a purificação. É isso que o contexto vai nos mostrar. Jesus, na semana final da sua vida aqui na terra, vai de novo a Jerusalém, vai adentrar ao templo e vai expulsar dali aqueles que não estavam ali para adorar a Deus. Jesus no templo, expulsando os que estavam no templo. Mas, pastor, ir para o templo não é coisa? O irmão aqui não falou que vir para a igreja é a melhor coisa, que é muito melhor do que ir no hospital? Sim. Mas é preciso se fazer a coisa certa, com a motivação certa. Porque Deus sonda os nossos corações. Porque Deus sonda as nossas vidas. Ele entra, ele vê, ele examina. Então já não é mais sobre aplausos da chegada de Jesus, mas é sobre o quanto nós suportamos ser sondados por Deus. O quanto nós estamos dispostos. O templo era para a glória de Deus. O coração do crente precisa ser para a glória de Deus. A igreja precisa ser para a glória de Deus. Se o rei entra, tudo deve submeter à autoridade dele, que é santa, que é eficaz. Então a gente precisa tirar algumas aplicações práticas aqui. Eu quero compartilhar 3. Primeiro, receba Jesus como ele é, e não como a carne deseja que ele seja. As pessoas receberam Jesus, mas queriam que ele fosse o libertador do Império Romano. E Jesus não veio para libertar eles do Império Romano, mas, como eu disse, do império do pecado. Jesus é esse, que entra na nossa vida não para nos trazer bênçãos apenas aqui, mas para nos fazer o mais abençoado de todos os homens, a mais abençoada de todas as mulheres, porque a nossa vida aqui já começa a ser boa, e quando a gente morrer vai ser ainda melhor, porque estaremos diante desse Senhor ressurreto por toda a eternidade. Segunda lição prática, submeta-se à palavra do Senhor nas pequenas e nas grandes coisas. Talvez os discípulos, ao ouvirem aqueles mandamentos, aquela ordem de Jesus de ir até o jumento, desamarrar o jumento, trazer o jumento, justificar porque eles estavam pegando aquele jumento, não tinha uma missão mais significativa para nós, não tinha uma missão mais importante para nós. Nós não fomos talvez os mesmos que Jesus mandou ir lá para preparar a última ceia, que era uma coisa mais simbólica. Não, mexer com jumento, tirar jumento, falar com o dono de jumento, que coisa... Mas eles foram. Eles fizeram, eles obedeceram e eles puderam testemunhar a entrada de Jesus de forma triunfal, sabendo lá no fundo do seu coraçãozinho que eles tinham dado uma colaboração para que aquilo acontecesse. Quando nós vemos a ação de Deus na vida nossa e na vida de outras pessoas, e a gente ora por aquilo, a gente vê o Senhor respondendo essas orações, nós também temos essa mesma sensação. Quando nós convidamos alguém para ouvir o Evangelho, alguém para vir até a igreja, nós vemos aquela pessoa ali, nós alegramos o nosso coração. Quando nós vemos Deus falando diretamente com aquela pessoa, mudando e transformando a sua vida, nós também vemos que vale a pena servir a Deus, que vale a pena obedecer a Deus, que vale a pena ser um instrumento nas mãos de Deus. Terceira e última lição prática. Entregue ao Senhor tudo aquilo que ainda se encontra amarrado. O jumento estava amarrado. O dono tinha outro propósito para ele. O jumento nunca nem tinha sido montado, provavelmente nunca tinha sido amansado.
Mas quando ele ouviu que eram os discípulos de Jesus, dizendo que Jesus precisava dele, ele não questionou, ele disse, vai, leve. O Senhor precisa dele, pois o Senhor vai usá-lo. Talvez os seus dons, o seu tempo, o seu recurso, a sua agenda, os seus relacionamentos e outras áreas da sua vida ainda não foram colocadas à disposição de Deus. Ainda não foram entregues totalmente a Deus. Você tem amarrado isso para si, você tem segurado isso para si. A entrada triunfal de Jesus hoje não é mais na cidade de Jerusalém, mas é na nossa vida, é no nosso coração. O Senhor, aquele mesmo que montou o jumento, aquele mesmo que foi aplaudido, que foi louvado e engrandecido ao entrar nas ruas daquela cidade, está aqui hoje, batendo a porta do seu coração, para poder entrar na sua vida e para fazer com que a sua vida seja salva pelo poder da sua ressurreição, pelo poder do seu sacrifício, pelo poder da sua divindade. Feche os seus olhos, eu quero orar com você e por você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós, ó Deus, te louvamos. Te louvamos, ó Deus, porque grande é o Senhor. Neemias vai orar no Antigo Testamento que o Senhor é temível entre todos os povos, ou seja, os seus grandes feitos, ó Deus, são inumeráveis. Mas nós também te louvamos, porque o Senhor veio até aqui em humildade. Não fez caso, ó Deus, de um carro de guerra, de um cavalo potente, mas fez uso de um jumento, simples, singelo. Não apenas para cumprir uma profecia, mas, ó Deus, para se apresentar como um humilde Salvador que entra na cidade e que se entrega por ela. Um rei que não veio para ser servido, mas para servir. Um rei que não veio para receber o amor de todos, mas para amar a todos. Um rei que veio para perdoar. Um rei que veio para salvar. Um rei que veio para nos livrar do pecado e do castigo de morte que ele traz consigo. Que o Senhor nos dê essa consciência. Que o Senhor seja verdadeiramente esse rei sobre as nossas vidas. Que nós te entreguemos, ó Deus, esse governo das nossas ações, das nossas atitudes, que o nosso olho, que nossa boca, que os nossos sentidos por completo sejam governados por Ti. Que o nosso coração seja transformado conforme a Tua vontade, porque o Teu reino é de graça, é de misericórdia, é de amor, é de salvação, é de perdão, é de reconciliação. E se na nossa vida, ó Deus, algo que ainda está amarrado, que ainda está preso e que ainda nós não entregamos para o Teu governo, que seja hoje a noite, ó Deus, em que nós te entreguemos isso, para que o Senhor governe, para que o Senhor reine, para que o Senhor tome sobre si e faça segundo a sua vontade. Porque nós confiamos, nós descansamos e nós cremos que ela é boa, que ela é perfeita, que ela é agradável. Nós oramos, nós agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Peço à igreja que continue em oração e eu te convido, nesse instante, a abrir a porta do seu coração. Como eu disse, Jesus que entrou na cidade de Jerusalém, é o Senhor que deseja entrar na sua vida. E por entrar na sua vida, eu digo fazer de você uma nova pessoa. É esse mesmo Jesus que diz para Nicodemos, ninguém pode entrar no céu que eu estou a preparar se não nascer de novo. Esse novo nascimento é permitir que Jesus adentre a sua vida, adentre ao seu coração e o faça uma nova pessoa, perdoando todos os seus pecados. Isso não é sobre ser melhor ou pior do que ninguém, isso não é sobre religiosidade, isso é sobre você e um relacionamento sincero com Jesus. Então, se esse é o desejo do seu coração nessa noite, eu te peço para ficar de pé, eu quero orar por você. Quero dizer, seja bem-vindo à família de Deus, seja bem-vinda à casa de Deus. Como a irmã Soraya, como seu filho, que já estão manifestando isso publicamente, você também tem essa oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Talvez você já tenha feito isso há um tempo atrás e precisa se reencontrar com esse Senhor, se reconciliar com esse Senhor. Esse convite também é para você fazer as pazes com Deus, as pazes com o seu Salvador, com Deus de graça e com Deus de misericórdia.
Não insisto não para te convencer, porque esse convencimento não é meu, eu não consigo convencer ninguém. Mas é o próprio Espírito Santo quem fala ao seu coração. E a minha oração é para que quando o Senhor bata novamente a porta da sua vida, da sua alma, você esteja pronto para esse encontro e para se entregar a Ele completamente. Amém? Vamos ficar todos de pé. Mas, Soraya, por favor, venha até aqui à frente para a gente orar por você. Nós louvamos a Deus pela sua decisão. Já no último domingo, ela me procurou, me contou um pouquinho da sua história, do seu testemunho. Pode vir também. Amém. Deus abençoe. Que o Senhor abençoe grandemente vocês. Nós, como igreja, ficamos felizes com essa decisão de vocês. Nós queremos orar. A Bíblia diz que quando pessoas se confessam e creem em Jesus, o Senhor é louvado, é engrandecido, o Senhor mesmo opera essa transformação na vida dessas pessoas. E essa é a nossa oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós, ó Deus, te rendemos, ó Deus, imensa alegria e gratidão nos nossos corações, ó Deus, pela Tua palavra. Por tudo que foi dito, falado, cantado, pregado neste culto e agora, ó Deus, por essas duas vidas que se rendem aos pés do Senhor. A nossa oração, ó Deus, é para que o Senhor escreva os seus nomes no livro da vida e para que o Senhor confirme a cada dia, ó Deus, a Tua poderosa obra na vida delas. Senhor, tira todo o mal. Nós repreendemos o nome de Jesus, tudo aquilo, ó Deus, que possa ser levantado pelo inimigo para atrapalhar, ó Deus, essa caminhada cristã. Mas nós também oramos pedindo que essa igreja seja uma família para eles. Seja um lar, seja, ó Deus, um lugar onde eles se sintam bem e possam crescer cada vez mais no temor ao Senhor. Que o Senhor os abençoe poderosamente. A nossa oração e a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Muito obrigado por você sentar, meu irmão. Amém. Irmãos, nós vamos ainda de pé orar para encerrarmos o culto desta noite. Eu quero rapidamente só comunicar aos irmãos duas coisas. Primeiro, a partir de amanhã, nós vamos passar por uma revitalização na nossa pintura, tá? Então, ao final do culto, eu queria a ajuda dos homens para a gente empilhar as cadeiras aqui no centro e cobri-las, tá? Para evitar de cair respingo de tinta. E, por conta desse processo de pintura ao longo dessa semana, o nosso culto de quarta-feira de oração, tá, não acontecerá. Tá? Então, a gente vai se encontrar novamente no domingo em 2 momentos. 8 horas da manhã, quando nós teremos a ceia do Senhor, compartilhada aqui entre os irmãos, e à noite, às 19 horas, no culto de louvor e adoração ao Senhor, e também de celebração pela ressurreição, onde teremos as apresentações de Páscoa, os ministérios que têm se preparado para isso. Então vamos orar, encerrando o culto dessa noite. Lembrando que a irmã Alessandra falou que tem cantina, né? Eu pude perceber que tem sanduíche natural e tem canjica ali para os irmãos. Depois dessa chuvinha, cai bem, né? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nós, ó Deus, agradecemos ao Senhor, porque aprove ao Senhor que pudéssemos chegar até aqui. Nós oramos no início desse culto, ó Deus, pedindo a Tua direção, a Tua ajuda, e nós cremos, ó Deus, que até aqui o Senhor nos ajudou. Nos ajudou a cultuar, a louvar, a cantar, ó Deus, a expressar a nossa gratidão, bem como também a pregar a Tua palavra. Muito obrigado, Jesus. Continue nos abençoando ao longo dessa semana. Livra-nos de todo o mal. Abençoa-nos, ó Deus, no nosso trabalho e naquilo, ó Deus, que o Senhor mesmo já colocou para que nós possamos fazer ao longo dessa semana. Protege-nos, cuida da nossa família, cuida dos nossos irmãos, abençoe os irmãos que estarão aqui, ó Deus, trabalhando na pintura da igreja, seja com todos e cada um de nós. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos nos assentar, vamos orar silenciosamente, vamos aqui participar da cantina e nos despedirmos em paz uns dos outros. Muito obrigado a vocês que nos visitam.